Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para ajudar vocês aí na prova que tá chegando. Então a gente vai continuar falando sobre carga elétrica, ok? Então hoje a gente vai ver alguns exemplos. Então no vídeo passado a gente trabalhou com essa fórmula para encontrar a quantidade de carga. Hoje a gente vai trabalhar ela usando a mesma fórmula, só que para encontrar a quantidade de elétrons. Então a gente sabe que esse Q é a quantidade de carga, o N é o número de elétrons, o E é a carga elementar, que é sempre igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então lembrem desses dados, a gente não esquecer o que cada um é. Então, como é que seria para a gente, em vez de encontrar a quantidade de carga, a questão estivesse pedindo para a gente encontrar o número de elétrons? Então, a gente pegaria a carga elementar, que está multiplicando, ela vai passar dividindo. Então, ela ficaria assim: N igual ao módulo da carga dividido pela carga elementar. Então, vamos para um exemplo. A gente tem uma esfera metálica que ela tem carga elétrica negativa de valor igual a menos 2 coulomb. Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém um excesso de quantos elétrons? Então, a gente vai usar essa fórmula. Então, como eu falei no slide passado, o que a gente vai fazer para poder encontrar a quantidade de elétrons? A gente vai passar a carga elementar dividindo, já que ela está multiplicando, a gente vai ter a nova fórmula, né? essa seguinte fórmula aí, que o N é igual ao módulo da carga dividido pela carga elementar. Então, e quem é a carga? A carga é igual a menos 2 coulomb. E quem é a carga elementar? É 1,6 vezes 10 a menos 19. Substituindo esses valores nessa fórmula, é isso que a gente vai ter. N é igual ao módulo de menos 2 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que é que a gente vai ter? Esse menos 2 que ele está no módulo, no próximo passo ele vai ficar positivo, que esse é o papel do módulo. O número que está negativo, ele vai ficar positivo. O número que está positivo, também ele continua positivo. Então a gente vai ficar assim. O que foi que eu fiz? Eu peguei o menos 2 que estava no módulo, ele vai ficar positivo. E o 1,6 eu separei eles. Eu separei eles da potência. Então, coloquei número com número e potência separei. Vai ficar 2 dividido para 1,6. Mas e a potência? O que foi que aconteceu? Por que aqui tá 10 a 19, enquanto ali tem 10 a menos 19? Eu peguei esse 10 a menos 19 que está dividindo, tá embaixo, eu coloquei ele para cima. Quando eu levo ele para cima, o expoente que tá negativo, ele vai positivo. Se ele tivesse positivo, ele iria negativo. Então o expoente ele vai trocar de sinal. Então por isso que em vez de 10 a menos 19, a gente tem agora 10 a 19. Então, continuando aqui para encontrar o n, a gente tem 2 dividido para 1,6. 2 dividido para 1,6 é igual a 1,25, que multiplica 10 a 19, porque eu não mexi mais na potência. Então, esse resultado aqui é a quantidade de elétrons que está em excesso. Então, apenas a questão da gente meditar aqui na questão. Que essa esfera metálica ela tem uma carga elétrica negativa. Se a carga está negativa, está bem claro que ela não está neutra. Então ela tem um excesso de alguma coisa. E essa alguma coisa são elétrons, porque ela está negativa. Se a carga dela fosse positiva, ela teria um excesso de prótons. Então por isso que a gente está procurando o excesso de elétrons, porque ela está negativa. Se tivesse uma falta de elétrons, ela seria positiva. Só questão de informação para a gente meditar na questão. Então vamos a um próximo exemplo.
A gente tem uma esfera metálica que ela tem carga elétrica negativa de valor igual a menos 3 vezes 10 a menos 4 coulomb, sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pode-se concluir que a esfera contém um excesso de quantos elétrons? Então, continuando, a gente vai usar a mesma fórmula, aquele mesmo passo. Carga elementar tá multiplicando, a gente vai passar ela dividindo. Já que a gente quer encontrar a quantidade de elétrons, a gente vai ter que encontrar o N. Então a gente vai ter essa fórmula. Então, quem é a carga? A carga é menos 3 vezes 10 a menos 4. E quem é a carga elementar? A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Substituindo esses valores nesta fórmula, a gente vai ter que N é igual ao módulo de menos 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o próximo passo que eu vou fazer agora vai ser a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu vou dividir os números das potências. Então, vai ficar assim. 3 dividido para 1,6 e 10 a menos 4 dividido para 10 a menos 19. O 3 estava negativo, como ele estava dentro do módulo, ele vai sair positivo. Então, qual é o próximo passo que eu vou fazer? Eu dividi o 3 por 1,6. Quando eu divido 3 por 1,6, eu vou ter 1,875. E a potência, o que é que eu vou fazer com as potências? Como aqui tem uma divisão de potência, eu vou usar uma propriedade da potência. Uma das propriedades da potência, quando a base é igual, eu vou repetir a base, que no caso é 10, e vou usar a propriedade da divisão de potência, que eu vou pegar o expoente de cima, que é o menos 4, e vou subtrair pelo expoente de baixo, que é menos 19. Então, por isso que vai ficar menos 4 menos 19. Então, vamos isolar um pouquinho só essa continha. Eu tenho menos 4 menos 19. Esse menos 19 tem aquela velha coisa que vocês lembram. Menos com menos é mais. Então, agora eu vou ter menos 4 mais 19. Então, quando eu estou devendo menos 4 e eu vou pagar com 19, eu vou ficar com, digamos, um saldo, né, de 15. Então, essa nossa potência vai ser igual a 10 a 15. Então, o número de excesso de elétrons vai ser 1,875, que multiplica 10 a 15. Então, essa é a resposta desse nosso exemplo. Um exemplo bem interessante que eu quero compartilhar também, ainda falando sobre cargas, é a questão da interação entre as cargas. Então, por exemplo, eu tenho duas esferas idênticas, A e B, feitas de um material condutor. Elas apresentam as cargas mais 3E e menos 1E. Elas são colocadas em contato. Após o equilíbrio, a esfera A é colocada em contato com outra esfera idêntica C, a qual possui carga elétrica de menos 3E. Qual será a carga final da carga A? Então vamos lá, como é que a gente faria esse exemplo? Então primeiro a gente vai fazer a interação entre A e B. A gente tem uma carga A mais 3E e uma carga B menos 1E. Poderia ser só apenas menos E. Então se a carga A ela tem mais 3E, então ela tem 3 cargas positivas a mais. Ela não está neutra, então ela tem 3 cargas positivas a mais. E se a carga B é menos 1E, então ela tem uma carga negativa a mais. Quando eu coloco elas em contato, uma carga positiva e uma carga negativa
vão entrar, elas vão ficar em contato, elas vão se interagir. A carga positiva de A e a carga negativa de B. Quando elas interagirem, elas vão ficar neutras. Então, digamos que para mostrar essa questão do numeração de cargas, eu não vou precisar usar elas. E essas duas cargas que sobraram em A, elas vão se dividir. Uma vai ficar em A e a outra vai para B. Então, a nova carga de A aqui depois dessa interação é mais um e a de B vai ser também mais um. Até aqui, ok? Agora vamos para a interação entre a carga A, que agora é mais um, e a carga C. Então a carga A é mais 1E e a carga C é menos 3E. Então a mesma coisa que eu fiz na interação de AB. Se a carga A é mais 1, então ela tem uma carga positiva. Se a carga C é menos 3E, então ela tem 3 cargas negativas. Quando eu colocar elas em contato, a carga positiva de A vai entrar em interação ou em contato com a carga negativa de C. Elas duas vão ficar neutras e só vai sobrar então essas duas cargas negativas de C. Então a gente vai ter como resultado final que a carga de A vai ser menos 1E e a carga de C também vai ser menos 1E, porque as duas que sobraram em C, elas se dividiram. Uma continuou em C e a outra foi para A. Então, a resposta da nossa questão para qual será a carga final da carga A será essa aqui, menos 1E. Então, espero que tenha auxiliado vocês aí neste vídeo. Logo estaremos postando um outro vídeo sobre força elétrica. E estejam aí no aguardo, assistam. Espero que ajudem vocês, estudem para as provas e até mais.